A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração, vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, mais um dia aí vencido, né? A honra e glória do Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Ah, se não fosse Deus na nossa vida, né? O que seria de nós, né, meus irmãos? A palavra de hoje se encontra em Gênesis, capítulo 37, versículo 4 em diante, amém? Essa é a primeira palavra, mas nós vamos ter a segunda palavra também, amém, meus irmãos? Preste bem atenção, porque Deus ele vai falar conosco essa noite, amém? Ele fala todos os dias, né, meus irmãos? Basta nós estar atento, né, ouvir a palavra. Amém, meus irmãos? Preste atenção na palavra que Deus vai lhe dizer hoje, amém? Glórias a Deus. Em Gênesis, capítulo 37, versículo 4 em diante, é a história de José, né, meus irmãos? Uma história conhecida, né? Que José, ele é um sonhador, né? Mas quem deu o sonho a José? Foi Deus, né, meus irmãos? Deus deu sonho a José, o que iria acontecer, amém? Um sonho profético, né, meus irmãos? E ali, nesse sonho, iniciou um propósito de Deus na vida de José, né? É onde inicia, né, meus irmãos? Então, o propósito de Deus inicia na nossa vida quando nós nascemos, amém? Mas também se inicia outros propósitos, né, outras promessas após a palavra do Senhor na nossa vida. Amém? Através de um pastor, através do missionário, através, né, de uma pessoa usada por Deus, né, que te encontra aí numa festa, numa rua, numa igreja e vai e te entrega a promessa, o propósito de Deus inicia ali, né, nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Como José aqui já tinha 17 anos, né, se eu não estou enganado, e ali Deus ele não mandou ninguém falar com José, mas deu sonhos proféticos, né, meus irmãos? Aonde ele veio relatar aos seus irmãos, né? Que foi um erro gravíssimo, né? Então, aqui também nós podemos ver na história que nós vamos ler aqui, né? É um alerta para nós, né? É um alerta para nós não falar, não comentar os nossos planos, não comentar aquilo que Deus nos dá, entrega em palavra, né? Se Deus prometeu que vai mudar a sua vida por completo, fecha a sua boca. Pare de falar aos outros, né, meus irmãos? Aqui é um alerta também que Deus faz a nós, né? Para nós ser mais sábios na terra, né? Que nós não podemos andar contando nossos planos. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, se assim Deus permitir, depois que é concretizado na nossa vida, nós podemos dar testemunhos. Amém, meus irmãos? Mas sobre a direção de Deus. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque quando nós estamos dando um testemunho aonde Deus ordenou nós dar, deixou nós falar, né, aquela benção recebida, então Deus ele está nos guardando e guardando o propósito dele na nossa vida. Então ninguém vai atrapalhar. Amém, meus irmãos? Então, antes de dar um testemunho, pede direção a Deus, se pode ou não pode. Amém, meus irmãos? E aqui também nós vemos na história, como eu disse, né, que é um aprendizado para nós, né? Nem tudo devemos ficar falando para quem está ao nosso lado, né, ao nosso derredor, né, meus irmãos? Amém? Então, em Gênesis, capítulo 37, versículo 4 em diante. Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe
podiam falar pacificamente, né, meus irmãos? Então aqui, antes dele falar os sonhos, os irmãos de José já odiavam ele, porque ele era o queridinho do pai, né, meus irmãos? José teve um sonho e relatou aos seus irmãos, por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinava perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente. E com isso tanto mais odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e referiu ao seu irmão, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Amém, meus irmãos? Então aqui começou o propósito de Deus na vida de José, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Então aqui com uma história, todo mundo sabe, né, que ele foi jogado numa cisterna, num buraco. Amém, meus irmãos? Me perdoa. E por causa do quê? Da inveja, da raiva, do ódio que sentiam de José. Primeiro porque o pai adulava ele mais do que os outros irmãos, né, meus irmãos? Ele era o queridinho de Jacó, né? E depois, meus irmãos, por causa do sonho, odiaram ainda mais. Amém, meus irmãos? Mas aqui nós podemos ver que iniciou o propósito de Deus na vida de José. E eu falo para vocês, Deus, ele nunca erra aquele que ele escolhe. Amém? Deus, se você está aqui ouvindo essa palavra, porque Deus te escolheu, ou para mudar a sua vida, ou para você ser canal de bênção para outras pessoas da sua família. Amém, meus irmãos? E Deus, ele nunca erra ao fazer uma promessa, amém? Ou lançar um propósito na vida da pessoa. Ele nunca erra, ele sempre sabe quem ele escolhe, meus irmãos. Então aqui José começou a caminhada de sofrimento, amém, meus irmãos? E a caminhada do processo, né? Que foi duro, árduo, foi preso, né, meus irmãos? Teve que escapar da presença do mal, né? Então, é igual tá aqui, ó, em Gênesis 39, versículo 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme meu mordomo e meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passado ele às minhas mãos, ela não é maior do que nesta casa, e nenhuma coisa me deu, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade, pecaria contra Deus. Amém, meus irmãos? Então aqui ele fugiu da aparência do mal, né, meus irmãos? Agora vamos, meus irmãos, para a segunda palavra, né? Então Deus deu um sonho profético a José. Amém, meus irmãos? Muitos se levantaram da própria casa de José, odiaram, teve inveja grandemente ao ponto de querer matá-lo. Amém, meus irmãos? Então aqui fica a dica para nós sobre essa palavra, que muitas coisas não devemos falar para terceiros, para o povo da família. Temos que esperar concretizar, amém? Para evitar grandes transtornos, né, meus irmãos? Grandes levantes na nossa vida, né? Porque
Meus irmãos, aquilo que o diabo não sabe, ele não consegue estragar. Amém, meus irmãos? Então, temos que guardar segredo. Temos que começar a guardar as palavras da promessa. Se Deus prometeu a você, se Deus falou na palavra, você sentiu que é dele, meus irmãos. Não fale, não divulgue os seus planos para ninguém. Amém, meus irmãos? Eu creio que Deus, perante essa palavra que o Espírito Santo me deu hoje, é para alguém que está contando os seus planos, que não tem o que falar, vai falar dos seus planos, vai falar que você vai abrir uma firma, ou vai falar que você está estudando para passar no vestibular. Sabe, é alguma coisa nesse sentido que o Espírito Santo me revela. Então aqui, pela história de José, meus irmãos, pelo tamanho da inveja dos irmãos, do ódio, da raiva que eles ficaram, amém? É bom a gente não falar, não comentar nossos planos, meus irmãos. Infelizmente, muitos que estão na nossa volta, eles querem o nosso bem, mas não maior do que eles. Amém? Muitos são seus amigos, mas se você subir um pouco mais do que eles, eu falo em todas as áreas, meus irmãos. Se você tiver um pouco a mais do que os seus amigos, você vai ver que nem todos vai suportar o seu crescimento. Que muitos vão deixar de ser seu amigo. Vai falar que você é exibido, que você está mais diferente, entendeu? Vai começar a te achar defeito em você. Por quê? Porque a inveja, que você subiu um pouco mais de categoria do que eles. Então tem muitas pessoas em nossa volta, infelizmente, que tem inveja, que não quer o nosso bem, mas não que nós venha a ser maior do que eles. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Então, vigia, meus irmãos. Cuidado com o que você anda falando para pessoas à sua volta. Amém? E a outra palavra que Deus me deu, meus irmãos, fica em Gênesis 45, versículo 4 e em diante. Amém? E disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque por me haverdes vendido para aqui. Porque para conservação da vida Deus me enviou diante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restaram 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou diante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Glórias a Deus, né, meus irmãos? Então aqui nós vemos a humildade de José. Amém? Ele não foi rude, ele não foi ignorante, ele não quis pagar com a mesma moeda para os seus irmãos. Amém? Ele perdoou a todos. Você está vendo que aqui nós vemos uma escolha de Deus. Amém? Que Deus não erra nas suas escolhas. Ele sabe quem ele escolhe. Amém, meus irmãos? E José, pisado, maltratado, né? Excomungado, rejeitado, foi a peça-chave da vida da família dele, dos herdeiros ali de Jacó. Amém, meus irmãos? José foi a chave do livramento para toda a tribo de Jacó. Você está vendo os propósitos de Deus? Muitas das vezes, meus irmãos, nós recebemos uma palavra do Senhor, amém? Que Deus vai nos exaltar na terra, vai nos honrar,
né? Muitas das vezes Deus fala para nós que vai mudar nossa vida financeira de uma forma extraordinária, né, meus irmãos? E você fica ali, você pega a promessa, você pega a palavra e fica eufórico, eu creio, eu recebo, mas é totalmente ao contrário a caminhada. A caminhada de José foi totalmente ao contrário do sonho. Amém, meus irmãos? Você está entendendo o que o Espírito Santo quer te dizer? Que os propósitos de Deus, que as bênçãos de Deus, que a palavra do Senhor, ele vai sempre ao contrário. Amém, meus irmãos? Do que Deus está dizendo, do que Deus vai te dar em sonho. Se Deus falou para você que vai mudar a sua vida, amém, meus irmãos, por completo, as coisas na sua vida tendem a piorar, não a melhorar. Porque primeiro tem que aprender a cair, para depois aprender a se levantar. É assim que Deus faz. Primeiro você tem que aprender a agradecer, é no nada, é no sofrimento, para depois Deus te colocar em evidência, em honra. Você está entendendo o que Deus está falando para você? Você que quer bênção, você que quer uma posição lá no emprego, você que quer uma mudança no financeiro, na saúde, então você vai ter que aprender a descer. Você vai ter que aprender a se humilhar na presença de Deus. Amém, meus irmãos? José recebeu um sonho, mas ele desceu. Desceu para onde? Primeiro para o buraco, depois foi vendido como escravo. Amém, meus irmãos? Então José foi preparado primeiro na onde ele não queria, que era ser escravo. Amém? Então ele desceu primeiro, para depois Deus colocar ele como governador. Amém? Deus, ele não erra quem ele escolhe, meus irmãos. E ele escolheu você para levantar pessoas da sua família. Ele escolheu você para levantar outras pessoas que estão em sua volta, talvez no trabalho. Amém? Meus irmãos, apenas continue na direção. Se Deus te deu um propósito na sua mão, se Deus te deu uma palavra de bênção, amém? Ele sabe o que está fazendo. Ah, mas eu recebi a palavra de promessa, de bênção. Eu tive sonhos proféticos onde Deus me transformava a minha vida. Então, meus irmãos, você sabe que é de Deus. O Espírito Santo já testificou em você que vai te curar, que vai melhorar a sua família. Apenas continue, como José. Ele aprendeu a descer e aprendeu a seguir, confiando em Deus, não desistiu. Amém, meus irmãos? E ele foi a grande chave, né, para toda a sua família. Passou por tudo que passou, foi humilhado, foi cuspido, mas ali era a chave para o povo, né, de Jacó, que os seus irmãos precisou de comida, porque senão ia morrer de fome. Amém, meus irmãos? Então Deus, ele sempre sabe o que está fazendo. Mesmo que hoje a sua vida esteja toda ao contrário da palavra que Deus te disse. Amém? Continue. Faça como José. Continue. Continue sendo escravo. Continue descendo. Porque vai chegar uma hora que Deus vai colocar você de pé. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, eu não sei se você entendeu, eu tentei explicar do jeito mais fácil que o Espírito Santo estava me dizendo. Amém? Então, o que o Espírito Santo também me diz aqui, meus irmãos, que a hora que nós ser abençoado por Deus, amém? Tanto no financeiro como em outras partes, que nós não venha guardar mágoa de ninguém, amém? Que nós venha ter um coração segundo a de Jesus, um coração que perdoa, um coração que tira todas as mágoas do seu coração, amém, meus irmãos? Que você venha ter, quando você receber a bênção de Deus, você tem para ajudar os outros que Deus te direcionar, amém? Que você venha ter um coração segundo de Jesus e não fique soberbo, né? Porque
porque muitos recebem bênção de Deus e ficam soberbos. Esse é meu, eu não vou dividir com ninguém, né? E Deus não agrada disso, meus irmãos. Amém? Se Deus, ele te levantou financeiramente, se ele te deu uma vida melhor, meus irmãos, nessa terra, é para você também obedecer os direcionamentos dele, amém? Que você venha ter um coração segundo a de Jesus, né? Um coração perdoador, né? Um coração que se preocupa com o seu próximo, amém, meus irmãos? Então, espero que você tenha entendido a palavra de hoje, amém? A primeira palavra é para nós não ficar contando nossos planos, amém? Você quer conversar, desabafar, entra no seu quarto, fecha a porta, ore em secreto, converse com Deus, desabafe com Deus, amém? Pare de ficar falando seus planos para segundo, para terceiros, amém? E depois, meus irmãos, temos que vigiar, orar, né? Fugir da aparência do mal, né? Tudo que leva você a pecar, você foge. Amém, meus irmãos? Se você no passado ter problema com bebida, então não fique no meio de quem bebe. Se você tem problema com droga, meus irmãos, se afaste de quem usa droga. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Não fique. Fuja da aparência do mal. Amém? Como José fez, para não perder a benção, né? Que primeiro é a salvação eterna, mas depois é as bênçãos de Deus nessa terra, honra, né? É paz, meus irmãos, que é tão bom viver com Deus em paz. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos. Então, essa palavra é para você nessa noite, né? Que você venha aprender a não falar mais os seus planos. E segundo, vigiar, orar, para que nós venha fugir da aparência do mal, amém, meus irmãos? Porque cada dia mais está sendo mais difícil neste mundo, amém? Cada dia mais está sendo difícil, meus irmãos, porque cada dia mais está piorando. Muitos seres humanos estão cada dia mais piores do que já são, amém? E a última palavra aqui, né, meus irmãos? Que nós venha obedecer, né, os direcionamentos de Deus quando a benção chegar, né? Como José foi o pivô, né, ali do mantimento, né, de Jacó, de toda a família, de toda a tenda de Jacó, né? Foi ele que sustentou sua família durante 5 anos, né, meus irmãos? Que nós venha ter a sabedoria de perdoar todos aqueles que nos ofendeu, né? E se precisar de nós, nós estamos aqui, né? De portas abertas para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Amém? Ficam todos na paz de Deus, que Deus abençoe a todos. Amém? Glórias a Deus. Mais um dia, né? Vencido. Meus irmãos, eu estou meio estranho hoje. Amém? Mas é com o corpo mesmo. Eu acho que é gripe que vai pegar. Eu estou meio estranho. Mas eu creio que você entendeu a mensagem do Pai. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família.